Aí vai falar o santo ministério, o serviço dos santos, né? Porque Deus deu dons para nós. Efésios 4, de 7 ao 16. Por favor, me ajudem aí, vamos responsivamente. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por cada pessoa aqui presente, muito obrigado por cada dom que o Senhor tem nos concedido. Ó Deus, que o Senhor nos conceda também a graça de servir ao Senhor, à igreja, aos irmãos, à nossa família, com os dons que o Senhor nos deu. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Irmãos, então está aqui, né? Nós temos várias listas de dons na Bíblia. Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Pedro 5, e aqui Efésios 4, né? Então, os dons são capacitações do Espírito Santo quando as pessoas convertem. Então, a pessoa converteu, aceitou Jesus, recebeu Jesus, o Espírito Santo, junto com a salvação, concede dons para pessoas, que também são chamados de talentos lá na parábola dos talentos, mas refere-se aos dons que Deus dá às pessoas pelo Espírito Santo na hora da conversão, quando ela recebe Jesus. Aí fala, olha, versículo 7, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. No versículo 8 fala, quando ele subiu, quando Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então os dons não somos nós que escolhemos, não é por merecimento, não é por capacidade, não tem nada a ver conosco, tem a ver com Deus. Deus concedeu dons a cada um de nós. E repare que está no plural. O que significa isso? Significa que todo mundo tem mais de um dom. Até hoje não encontrei ninguém que não tivesse dons. Normalmente a pessoa tem de 2 a 4 dons cada um. Varia, porque às vezes tem a ver também com o nosso estudo, com a nossa vida, com a correria, às vezes a gente não consegue discernir todos, né? Mas todo mundo tem pelo menos 2 dons. E a maioria nunca vi alguém passar de 4 dons. Na nossa lista que nós temos, nós não estamos relacionando dons espetaculares, dons de curas, de milagres. Esse nós acreditamos que fazem parte da igreja como um todo. Não é dado a uma pessoa específica. Os dons espetaculares não é dado a pessoa específica. Nós não vamos discutir isso nesse estudo, é para outro estudo teológico.
Mas os dons espirituais dados pelo Espírito Santo, por isso são chamados dons espirituais, são dados individualmente. Cada um tem pelo menos 2, alguns têm 3, alguns têm 4. Hoje nós vamos estudar aí, né, o dom espiritual de pastorear. Então, irmãos, veja bem, existe a função de pastor. Eu sou pastor, é uma função, mas as pessoas, os cristãos, alguns têm dom de pastorear. O que é o dom de pastorear? A pessoa que tem o dom de pastorear, ele está consciente, ele tem uma consciência maior da necessidade espiritual de cada pessoa. E ele vai tentar suprir a necessidade espiritual. Então, olha só, o dom de ensino tem um discernimento da capacidade, né? A pessoa está necessitando de aprender. O dom de contribuir, aí ele percebe que a pessoa está tendo uma dificuldade material, ok? O dom de misericórdia percebe que a pessoa está com um problema físico. Então, cada dom tem uma consciência, uma percepção melhor. O dom de pastorear é essa percepção que a pessoa está carente espiritualmente. Não é financeiramente, não é fisicamente, não é emocionalmente, como o dom de aconselhamento, né, que é o dom de exortação. Não é questão de pecado, que esse é o dom de profeta. Então, ele vai perceber que a pessoa está carente espiritual. E ele vai fazer tudo possível, vai tomar a iniciativa de cuidar das pessoas espiritualmente. Então essas pessoas normalmente se tornam bons líderes de grupos familiares, bons líderes de células, porque ele tem uma percepção maior da espiritualidade dos outros e consegue tomar iniciativa para ajudar as pessoas de uma forma espiritual e levar essas pessoas ao amadurecimento espiritual. Então esse é o dom de pastorear, consciência da necessidade espiritual e iniciativa para suprir a necessidade espiritual, ok? Então no grego está aí essa palavra aí, olha, poimenas, né? É a palavra grega para nós com relação a pastorear, poimenas. Que significa poimenas? Se for, é poi, né? Poimenas, né? Poimenas. Ah, tá. É poi. Isso é um P no grego. Então, se vai no dicionário, tem a ver com alimentar espiritualmente, viu, gente? Não é fisicamente. Alimentar, cuidar, guardar, nesse sentido, proteger. Então, o dom de pastorear, ele vai alimentar espiritualmente, cuidar espiritualmente, guardar espiritualmente. Então, este é o dom, né? Na Bíblia, o grande exemplo desse dom é Deus, Jesus. Então, abram aí comigo aí, Isaías 40:11, depois nós vamos ler esse texto e esse aqui. Isaías 40:11. Deus é o grande exemplo desse dom de pastorear para nós aí, na sua palavra. Isaías 40, versículo 11, vamos ler numa só voz. Isaías 40, versículo 11. Deus é o melhor exemplo de pastor. Vamos ler juntos? Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Então Deus é o grande exemplo de pastor na Bíblia. E Jesus, naturalmente, também é o nosso grande supremo pastor. Abra aí, ó, João 10. Evangelho de João,
João 10, versículo 11 e do 14 ao 16. Vamos ler também juntos, são versículos pequenos. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 14, agora até o 16. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Irmãos, Jesus é o grande e supremo pastor. Nós, na verdade, a gente chama de pastores auxiliares. A gente faz o que o grande pastor manda fazer, né? Não existe um pastor que possa ser, né, comparável como Jesus. Ele dá a própria vida pelas ovelhas. Nenhum pastor terreno faz isso, né? E as ovelhas ouvem a sua voz, conhece e ele vai atrás delas, ok? Então, irmãos, na Bíblia, nos tempos bíblicos, a ideia de um pastor, que é colocado aqui como exemplo para Jesus, era a ideia de alguém que cuidava do rebanho, protegia o rebanho, tinha a função de reunir as ovelhas, proteger de animais selvagens, cuidava das ovelhas doentes, levava para pastar, recolhia à noite para proteger, alimentava, né? Tudo isso tem a ver com pastor de rebanhos na época e foi trazido para nós. Então Deus é o maior exemplo de pastor, Jesus é realmente o supremo pastor e nós somos apenas os pastores auxiliares que devemos obedecer à voz do grande pastor, ok? Então vamos ver 6 características desse dom para nos ajudar a entender melhor esse dom aí, ok? Então vamos lá. Primeira característica desse dom aí, ele assume uma responsabilidade de cuidado espiritual com uma pessoa ou com um grupo. Então, a pessoa que tem esse dom, ele vê a necessidade, pode ser de um indivíduo ou pode ser de um grupo, e ele assume a responsabilidade, eu tenho que cuidar espiritualmente desse grupo, e ele vai correr atrás de estudo, de ensino, oração, proteção, ele vai usar várias formas. O alvo dele é cuidar espiritualmente daquele grupo. Então, cuidado espiritual do grupo ou do indivíduo. Primeira característica. Então, gente, vai reparando, até eu coloquei aqui comparativo, mas nós vamos falar depois, mas já vai percebendo que é diferente. O dom de contribuir, ele vê a necessidade financeira, material. O dom de pastor, ele vê o cuidado espiritual e vai tentar suprir essas necessidades. Segundo, sente muita satisfação em relacionar-se com novos convertidos ou com desviados. Então, ele não é daquele que fica nos grupinhos dos crentes antigos. Ele vê um novo convertido na igreja, ele aproxima, ele conversa, ele quer dar um folheto, ele quer dar uma Bíblia, ele quer fazer alguma coisa, né? Então, ele dá atenção para novos convertidos ou desviados. Concentra a atenção a este. Novos convertidos, né? Então, o prazer dele é achar alguém que está precisando crescer espiritualmente e fazer amizade com essa pessoa. Gosta de estar literalmente junto com as ovelhas. Junto com as ovelhas. Gente, parece uma coisa simples, mas não é. Tem pastor, principalmente nos nossos tempos, que grandes pastores mestres se destacaram, né, Ismael? Concorda comigo que tem pastor, e só fica em gabinete hoje, que não gosta de estar junto com as ovelhas? Né? Pastor de gabinete. Tem muito assim, não.
eu sou pastor de ensino, de mestre. Tem gente que não tem dom de nada disso, né? Mas as pessoas hoje têm carência de um pastor que está dentro deles. Certa feita eu vi um pastor falando numa igreja grande aqui de BH. Ele tinha um pastor auxiliar, acabava o culto, estava todo mundo batendo papo, conversando. O pastor titular de uma mega igreja aqui de BH, ele ia conversar com um, conversar com o outro, tal, conhecer os novos. E o pastor auxiliar descia e ia embora. Aí ele chamou, conversou e disse: ó, pastor tem que ficar com suas ovelhas. Se você é o pastor, tendo dom ou não, tem que ficar com suas ovelhas. Ele disse: ah, não, mas eu não tenho dom para ficar batendo papo no final do culto, não. Eu disse: então tá bom, você está despedido. Pronto, resolveu o problema, né? Simples assim. Porque o pastor tem que estar com as ovelhas, né? E a pessoa que tem dom, ele sente prazer de estar ali com as ovelhas. Outra característica: procura conhecer bem cada ovelha que está confiada ao seu cuidado, né? E ser bem conhecido pela ovelha. Então, conhecer bem. Então ele sabe o nome, sabe a casa, sabe o aniversário, sabe a família, parentes, familiares. Ele gosta de conhecer bem a ovelha e é conhecido pelas ovelhas. Então, ele gosta de saber tudo que a ovelha está precisando. Outra que gosta de participar dos momentos sociais das suas ovelhas. Então, aniversários, formaturas, casamentos. Então, tem alguma ovelha sua passando alguma fase dessa, de aniversário, formatura, casamento, festa, ele gosta de estar lá presente na vida social das ovelhas. Na vida social das ovelhas. E a última característica para nós aqui, que interessa desse dom, esforça-se para que sua ovelha cresça espiritualmente. Então ele faz de tudo para a ovelha crescer espiritualmente. Então, ele achou um vídeo legal, manda para a sua ovelha crescer espiritualmente. Ele encontrou um livro, um estudo, ele faz o que ele puder fazer, ele faz para a ovelha crescer espiritualmente. Ele ora em favor, ele dá atenção, ele passa o material, ele manda um vídeo, ele manda isso, ele manda aquilo. Então, cada ovelha tem um nível de espiritualidade, mas ele está atento a cada um e faz o que for possível para as ovelhas crescerem espiritualmente, ok? E aí, nós vamos ver aqui agora essa segunda parte. Quem tem o dom de pastorear, também, como todos os outros dons, corre risco, corre perigo de errar. E aí tem que ficar atento para evitar. Primeiro erro que tem que evitar, primeiro perigo para evitar, concentrar-se demais em algumas ovelhas. O que é isso? Às vezes, né, tem lá o grupo dele, mas ele concentra demais em alguns. Entenderam, irmãos? Então, o grupo tem 10 pessoas no seu grupo. Aí ele fica concentrado só em um. Mas todos têm que crescer espiritualmente. Mas aí ele concentra naquele, cria amizade com aquele, cria vínculo com aquele e esquece do resto do grupo. É um erro, ok? Outro perigo que pode acontecer: negligenciar a atenção devida à sua própria família. Então, ele está tão preocupado em cuidar das necessidades espirituais dos outros que esquece da sua própria casa. Negligenciar a própria família. Ele é muito atencioso com o de fora, mas esquece os de dentro. E aí, já viu isso, irmãos? Cada vez pastores abençoados e filhos desviados. É um perigo, né? Outro aqui. Negligenciar a visão e a tarefa evangelística. Ele está tão preocupado em que as pessoas cresçam
que esquece de evangelizar quem ainda não é convertido. Então, negligenciar a evangelização. Outro perigo: limitar o crescimento da igreja por negligenciar o próprio crescimento. Gente, estão percebendo aqui? A negligência é um grande perigo para esse dom de pastorear. Ele está tão preocupado em levar os outros a crescerem que ele esquece da sua família, esquece dos outros membros, esquece do seu próprio crescimento, esquece daqueles que não converteram. Então a negligência é o maior perigo desse dom. Ele quer que o outro cresça, mas ele não consegue abrir a mente, o leque para todos, né? Criar situação embaraçosa com o sexo oposto. Por quê? Por dar muita atenção, ou atenção demais a alguém do sexo oposto. Então imagina, tem uma pessoa no grupo do sexo oposto que tem uma deficiência espiritual muito grande. Aí ele começa a fazer estudo, começa a orar por aquela pessoa, começa a dar atenção àquela pessoa, e aí ele está dando atenção demais. Aí as outras pessoas do grupo começam a olhar. Uai, fulano está dando atenção demais para a pessoa. Então, é um perigo, né? Situação embaraçosa com o sexo oposto, porque dá atenção demais e as pessoas ao redor podem começar a ver. E não raramente pode acontecer até, de fato, um pecado. E o último, envolver-se em circunstâncias perigosas por querer proteger as suas ovelhas. Então ele vê uma carência espiritual e está tão concentrado em atender aquela carência espiritual que às vezes ele cai em situação perigosa. Por exemplo, imagina um novo convertido das drogas. Ele está tão querendo ajudar aquele novo convertido que veio das drogas, que ele corre o risco de uma situação embaraçosa, complicada, com aquela situação. Porque nós sabemos, irmãos, que a conversão é instantânea, mas a santificação é um progresso, né? Ou então você pega isso, por exemplo, um casal brigando, aí ele quer dar atenção espiritual para aquele casal, e ele corre o risco de dar uma situação embaraçosa. Filhos rebeldes, corre o risco de uma situação embaraçosa, ok? Então, irmãos, um comparativo aqui para a gente entender melhor o dom de pastorear, comparar o dom de pastorear com dois outros dons. Dom de evangelista. O dom de evangelista, ele quer conversão, levar as pessoas à conversão. O dom de pastorear, ele quer crescimento. Então, o dom de evangelista vai falar de Jesus. Você tem que aceitar Jesus. O dom de pastorear é falar assim, você tem que orar, ler a Bíblia, frequentar a igreja. Entenderam a diferença? Um concentra em não crentes, o outro concentra em crentes que precisam crescer. O dom de ensino, ele quer passar conteúdo. O dom de pastorear, ele quer olhar a necessidade espiritual da pessoa. Entende? Então, uma pessoa com dom de ensino, ele chega para outra pessoa e quer ensinar alguma coisa. Hoje eu vou te ensinar sobre a Trindade, vou ensinar a teologia. O dom de pastorear, ele não é assim. Ele vai olhar para o que essa pessoa está precisando aprender e vai concentrar na necessidade da pessoa. O dom de ensino concentra no conteúdo do ensino. E aí, irmãos, para a gente fechar, a gente chega nesse ponto aqui. Pastor, eu não tenho dom de pastorear.
eu estou livre da responsabilidade? Não. Mesmo quem não tem o dom de pastorear, ainda tem a responsabilidade de pastorear, de cuidar uns dos outros, de orar uns pelos outros, de alimentar espiritualmente uns aos outros, proteger uns aos outros, investir nos novos convertidos, na família da fé. Então, como que a gente faz isso? Aí, irmãos, olha aqui, presta atenção nesse detalhe para a gente fechar aqui, ó. Você não tem o dom, você tem a responsabilidade. Desenvolva um relacionamento diário com Jesus, com a vida espiritual, através da oração, leitura da Bíblia. Então você não tem o dom, mas você tem a responsabilidade. Então você precisa separar tempo todo dia para orar, ler a Bíblia, pedir a Deus sabedoria, discernimento, para ver a necessidade e ajudar uns aos outros, ok? Então, mesmo quem não tenha este dom, tem que ter essa responsabilidade de orar, cuidar, alimentar, proteger, investir na vida espiritual uns dos outros, ok? Amém? Alguém